O episódio 9 de X-Men 97 fez exatamente o que eu achei que talvez a Marvel não teria coragem de fazer. O Wolverine cravou as garras na costela do Magneto e, em retaliação, o Magnus tirou todo o adamantium do corpo dele, igual acontece nos quadrinhos na saga das Atrações Fatais, em X-Men Volume 2, número 25. A imagem, inclusive, é extremamente fiel à das HQs, até o enquadramento, a posição do Magneto e o adamantium meio líquido saindo do corpo do Logan. Mas essa cena é muito mais importante do que parece. Esse é um momento crucial das HQs, porque resulta no Professor Xavier apagando as memórias do Magneto, e depois disso as mentes dos dois meio que se fundem e criam um massacre, uma entidade psíquica que toma forma física e ataca o mundo inteiro. É uma ameaça tão poderosa que os X-Men acabam tendo que se unir com os Vingadores e o Quarteto Fantástico, e mesmo assim a maioria dos heróis acaba morrendo na batalha. Eu vou explicar essa história melhor ao longo do vídeo, claro, mas essa cena, além de toda a importância e fidelidade aos quadrinhos, também me lembrou muito do final de Vingadores Guerra Infinita. Eu fiquei até esperando que o Magneto falasse: mas brincadeiras à parte, uma coisa legal e que pouca gente sabe é que o Thor naquela cena estava fazendo o papel que o Wolverine fez nas HQs. Quem quase matou o Thanos com a manopla completa na saga do Desafio Infinito dos quadrinhos foi o Wolverine, mas mirou no peito e não na cabeça, e o Thanos conseguiu inverter a situação, transformando todo o adamantium do corpo do Wolverine em borracha. Claro, é importante mencionar que a derrota de Guerra Infinita foi resolvida em Ultimato com viagem no tempo, e isso vai ser importante ao longo do vídeo. Também é importante comentar que essa ideia de um personagem fazer o papel que outro teve nas HQs é algo que a Marvel faz direto, inclusive fazia muito no próprio desenho clássico dos X-Men, e também fez nesse episódio, com a Vampira fazendo o papel que Colossus fez nas HQs em Fabulosos X-Men número 304, também da saga das Atrações Fatais, no capítulo anterior ao que eu mencionei no começo, que o Magneto retira o adamantium do corpo do Wolverine. Então bora lá, assim como nos episódios 7 e 8, esse também não tem nenhuma cena nova na abertura, apenas pequenas alterações. Primeiro é legal comentar sobre a volta da Tempestade na lista de personagens, agora com o traje preto original dos quadrinhos, de X-Men Giant Size número 1, que ela adquiriu em X-Men 97 ao derrotar o adversário no episódio 6. E a outra alteração bacana é que os humanos correndo entre os heróis e os vilões na cena final da abertura agora estão transformados em Sentinelas Prime. Inclusive um dos que aparecem é o que capturou o Mancha Solar e a Jubileu no jantar beneficente no episódio passado, esse de jaqueta amarela e preta. Um detalhe legal que eu não reparei no episódio passado é que o mesmo personagem também apareceu na cidade de Harmony, caçando Scott, Cable e Jean. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Esse episódio faz uma mistura maravilhosa de dois grandes arcos das HQs dos X-Men. A Gênese Mutante de 1991, a parte da história do asteroide M, que acontece em X-Men Volume 2 nos capítulos 1 a 3, e a saga das Atrações Fatais, mais especificamente dois capítulos dessa saga, Fabulosos X-Men número 304 e X-Men Volume 2 número 25. Essa saga das Atrações Fatais é o que resulta na saga do Massacre, como eu comentei, outra das maiores histórias dos X-Men de todos os tempos. O episódio começa com a mansão destruída, algo que acontece direto, pra ser sincero. Já rolou na primeira temporada do desenho clássico, quando o Juggernaut estava caçando o Professor Xavier e o Colossus acabou ajudando os X-Men a reconstruírem a casa. Também já aconteceu diversas vezes nas HQs, inclusive na própria saga da Operação Tolerância Zero e até em X-Men Apocalipse, na famosa cena do Mercúrio salvando todo mundo. Xavier acorda na cama dele na mansão, ao lado da cadeira de rodas original dele. Aqui parece que ele deu uma de Jean Grey e desmaiou depois de chamar os X-Men no fim do episódio passado. Lembrando que a Jean virou até meme porque no desenho clássico ela frequentemente desmaiava depois de usar os poderes. E ele acorda com o braço pro lado, como se ele tivesse ficado acostumado a dormir junto com alguém nesse tempo que ele ficou fora da Terra. Isso mostra um conflito interno. Ele tá na Terra porque sente que tudo que aconteceu é culpa dele, mas no fundo ele queria estar mesmo era com a Lilandra em Chandilar. E claro, ele tem que usar a cadeira antiga porque a cadeira amarela flutuante dele foi destruída no ataque, como vemos nessa mesma cena. Então o próprio Professor Xavier já começa o episódio retomando o visual original dele das primeiras HQs, mas no caso dele foi porque ele não tinha opção nesse momento. Nesse começo do episódio rola uma montagem de diversos personagens lidando com as consequências do fim do episódio passado. Enquanto o Xavier aparece acordando na mansão, Magneto aparece vestindo o traje vermelho e reerguendo o asteroide M
M no meio do oceano. Essa cena do Magneto também vem da saga do Asteroide M, uma cena muito semelhante visualmente com o que ele faz nessas HQs, mas nos quadrinhos ele estava reerguendo um submarino de guerra, também no oceano, perto de Genosha, para usar ogivas nucleares como meios de proteção para o Asteroide M que já estava em órbita. Essa cena do Magneto também recria as páginas da segunda HQ de uma saga de 1987 chamada X-Men vs Vingadores, quando ele ainda liderava a Escola Xavier. Nessa história ele remove as ruínas do Asteroide M de dentro de um lago para recuperar o capacete vermelho. Mas nessa história, como eu falei, ele ainda liderava a Escola Xavier e ainda estava tentando ser herói, se redimir dos erros do passado, seguir o sonho de paz do Xavier. É o oposto do que ele tá fazendo nesse episódio. E vale lembrar que o Asteroide M tinha de fato caído no mar no desenho clássico. Enquanto isso, o Bastion aparece carregando a mãe nos braços e chorando. É legal lembrar que nas HQs, o Bastion recebeu um corpo humano já na forma adulta e sem memórias da vida passada como molde mestre Nimrod. Ele foi encontrado por uma mulher chamada Rose Gilbert que cuidou dele. No desenho, mudaram a origem dele e deram mais peso para essa relação dos dois. Ele acabou nascendo de um humano que tinha sido infectado por Nimrod e foi criado desde o nascimento por Rose. É por isso que ele demonstra emoções e chora aqui. Ele nasceu humano, mas com poderes relacionados ao Nimrod e tem apego emocional com a mãe. E nas HQs ele também se importa com ela, em uma proporção menor. Mas ele também manipula Rose e usa ela para atingir os próprios objetivos nos quadrinhos, igual ao que acontece no desenho. A diferença pode estar nas intenções. No desenho, ele transforma ela em uma Sentinela Prime, talvez para ela poder viver para sempre na utopia futurista que ele previu. Mas o que é mais legal de reparar nessa cena é que o choro demonstra que ele não previu isso. Como falei no vídeo sobre o episódio passado, o Bastion tinha falado para Rose que os X-Men iriam até a casa dela no dia seguinte. My son said you'd come get me tomorrow. Os X-Men então realmente estão um pequeno passo à frente das previsões do Bastion, como eu também comentei no vídeo passado, e estão conseguindo fazer coisas que ele não tinha previsto. E só um detalhe, as Sentinelas Primes paradas, feito estátuas nessa cena do Bastion carregando a mãe dele, me deram uma vibe muito parecida com a do episódio de Halloween de WandaVision, das pessoas nas partes mais afastadas da cidade, todas congeladas no lugar. Meio horripilante. E o cara de jaqueta preta e amarela aparece aqui de novo. Ele tá em todos os lugares mesmo. Quando o Bastion coloca a mãe na cama, aquela mesma pintura do episódio passado aparece pendurada na parede. Parece até ser uma versão diferente, com menos cores, mas é o mesmo desenho. E é legal reparar que a mãe dele também está com o rosto coberto de lágrimas ali. Antes, na rua, o rosto estava seco. Então tudo indica que eram as lágrimas do próprio Bastion que estavam escorrendo pelo rosto dela, assim como as da vampira escorreram pelo rosto do Gambit no episódio 5. E ele fala pra ela que finalmente tudo está quieto. Vale lembrar que no episódio passado ele aparece atormentado na escola porque conseguia ouvir todas as máquinas. Então, com tudo desligado na Terra, ele deve estar pela primeira vez na vida descobrindo o silêncio. Nessa abertura também vemos a Jubileu e o Roberto da Costa sendo encurralados em um beco, igual ao que acontece nas aberturas dos episódios com a Jubileu no desenho clássico e com o Mancha Solar em X-Men 97. Não é exatamente o mesmo beco, porque eles param em uma parede e não em uma grade, mas a ideia dessa cena é replicar essa imagem clássica da abertura de X-Men. Os dois sempre estão sendo perseguidos e encurralados. E eles estão sem os colares inibidores, que provavelmente foram desativados pelo ataque do Magneto, assim como ele desativou os colares inibidores dos Morlocks no episódio 2. Os dois são salvos por Tempestade Forge no momento em que Ororo finalmente retorna aos X-Men, depois de ter deixado a equipe no episódio 2. E aqui é legal reparar que a perna biônica do Forge tem um propulsor a jato, semelhante à tecnologia do Homem de Ferro. Xavier, Jean e Scott aparecem discutindo. Charles fala que queria que os dois pudessem deixar os X-Men para criar o bebê e constituírem uma família. Isso casa totalmente com a fala da Madelyne no episódio 1. Era exatamente o que ela queria fazer. Ela até chegou a dizer no episódio 2 que talvez o Charles tivesse feito aquilo por eles. A Madelyne e o Professor Xavier estão em sincronia nos pensamentos. Xavier fala que fez isso porque queria que Scott e Jean se libertassem da obrigação de continuar seguindo ele, já que os dois foram os primeiros alunos e fizeram tudo o que ele mandou desde a adolescência. Essa indagação do Charles é igual ao que acontece em Fabulosos X-Men 304, quando ele se questiona se tinha feito certo em recrutar adolescentes para seguirem o sonho de pais dele. Ele faz isso em um diálogo com uma versão holográfica da Lilandra. O Forge explica como a perna dele ainda está funcionando. Ele usou um defletor eletrostático que tinha inventado um tempo atrás. Isso é semelhante ao que o Tony Stark faz em Vingadores vs X-Men, para evitar que os poderes do Magneto pudessem afetar a armadura dele em uma batalha entre os dois.
depois. E é legal que no desenho ele pensou nas fraquezas da perna e corrigiu antecipadamente, porque nas HQs, em Life Death, por exemplo, ele não podia entrar na piscina com a perna biônica que ela parava de funcionar. Boa, Forge. Mas tem uma coisa estranha aí. Durante todo o episódio, o Forge não menciona em nenhum momento que conhece o Bastion. Nem quando ele vai junto com o time dourado atacar o próprio Bastion na ilha onde fica o covil dele. Vale lembrar que na parede do rancho do Forge tem uma foto dos dois, até abraçados inclusive. Vale a pena ficar de olho no Forge porque parece que ele tá escondendo alguma coisa. Aí a vampira finalmente acorda depois de ter ficado desmaiada na batalha contra Trask no episódio 7. Quando o Kurt fala que o Trask não foi o único que sobreviveu, ela imediatamente pergunta do Gambit o que é de partir o coração. Claro, o Noturno estava se referindo a outro interesse amoroso dela, o Magneto, que também sobreviveu em Genosha. E nessa cena a gente descobre que o Magneto não causou um simples apagão temporário na Terra. Ele tá mantendo tudo desligado por dias, o que agrava ainda mais toda essa situação. Imagina que nenhum hospital da Terra tem energia elétrica há dias nesse episódio. Geladeiras sem energia, comida estragando, usinas nucleares sem energia e correndo risco de acidentes como Chernobyl. O prejuízo causado pelo Magneto é inimaginável e muita gente morreu com certeza por causa disso. Durante a reunião dos X-Men fica decidido que eles vão dividir a equipe em duas partes, o time azul e o time dourado. Esse conceito surgiu também na saga do Asteroide M em 1991, nos primeiros capítulos de X-Men Volume 2, e perdura até hoje nas HQs. Nessa época tinham dois títulos dos X-Men sendo distribuídos: Fabulosos X-Men, que continuava a história desde o primeiro capítulo lá em 1963, e X-Men Volume 2, que era uma outra linha de HQs da equipe dentro da mesma continuidade, mas com um título diferente. A equipe azul passou a agir nas HQs de X-Men Volume 2 e o time dourado ficou com Fabulosos X-Men. E nesse episódio, assim como nas HQs, o Scott lidera a equipe azul, enquanto Tempestade e Jean lideram a equipe dourada. O Mancha Solar adotou um novo uniforme que é exatamente o mesmo que ele usava nas HQs dos Novos Mutantes. Nessa reunião aparecem fotos de Harmony, a cidade da mãe do Bastion, de Madripoor e até de uma loja que compra ouro, e tem uma frase pichada dizendo que mutantes são monstros. O Xavier fala que visitou o Bastion no passado e tentou recrutar ele para os X-Men. Isso aconteceu porque o Bastion tem a capacidade de se comunicar com máquinas e o cérebro entendeu isso como um sinal de que ele poderia ser um mutante, embora nada confirme que ele é mesmo. E tem dois detalhes importantes nessa cena. Primeiro, quando a mãe do Bastion ouviu a palavra mutante, ela fechou a porta na cara do Xavier, igual a mãe do Mancha Solar fez com o Roberto no episódio passado, quando ele foi revelado para todos como um mutante no jantar beneficente. Isso mostra que a mãe dele era extremamente preconceituosa e com certeza teve uma grande influência nesse pensamento anti-mutante do Bastion, além, claro, dele ser descendente do molde mestre do Nimrod. Ele estava destinado a ser essa máquina de caçar mutantes desde o nascimento e a mãe dele só piorou a situação. Se a mãe dele não fosse preconceituosa, ela poderia ter ensinado empatia pro Bastion, poderia ter transformado a visão dele. O perigo é que o preconceito muitas vezes começa e é ensinado dentro de casa. Mas outro detalhe legal é quando a Tempestade fala nessa mesma cena que em outro universo o Bastion seria um dos membros originais dos X-Men. In another world, Bastion would be in this portrait. Isso é legal porque é mais uma menção a universos diferentes e alterações na realidade. É mais uma frase que pode estar preparando o terreno para rolar uma realidade alternativa nas próximas temporadas. Mas mais tarde eu falo sobre isso. O Wolverine também fala que o Magneto declarou guerra contra o mundo todo e diz que o dia dele só ia terminar de uma maneira. Nesse exato momento ele tira as garras para fora. Isso é uma pista discreta do que acontece no final do episódio. Tanto que o Wolverine vai tentar matar o Magneto, quanto que o Adamantium vai sair do corpo do Logan. Forge e Fera aparecem trabalhando em uma tecnologia que foi criada durante a saga da Fênix Negra com a intenção de parar os poderes da Fênix. Aqui a ideia era fazer o mesmo com o Bastion, mas vale lembrar também que na saga da Fênix Negra o equipamento não funcionou tão bem assim. Ele só conseguiu segurar a Fênix por um breve momento. Talvez pelo fato do Forge conhecer o Bastion e também por ter o Forge ajudando e não apenas o Fera trabalhando sozinho, pode ser que eles consigam calibrar melhor esse equipamento dessa vez. E é legal que quando o Fera fala sobre desenvolver uma tecnologia neutralizadora para bloquear
bloquear permanentemente o poder de comunicação com máquinas do Bastion, a Tempestade veta na hora, porque seria a mesma tecnologia que tirou os poderes dela no episódio 2. Do lado de fora da mansão, Xavier e Vampira parecem discutindo. Aqui a Vampira usa o mesmo traje de quando era vilã antes de entrar para os X-Men, que ela usa na primeira aparição dela nas HQs, em Avengers Annual número 10, e também tinha aparecido nos flashbacks dela na Terra Selvagem no episódio 5. Mas um detalhe legal e pesado é que ela também está usando a jaqueta do Gambit por cima do traje. Vale lembrar que o Gambit não estava usando a jaqueta na batalha do episódio 5. Ele estava de terno por conta do baile, então a jaqueta não tinha sido destruída na explosão que matou ele, e a Vampira deve ter buscado essa jaqueta nos escombros. Toda essa cena do lado de fora da mansão recria uma parte da história de Fabulosos X-Men número 304, de uma discussão do Colossus com o Professor X durante o velório da Magia, irmã do Colossus. A Vampira faz o papel do Colossus nas HQs, como eu comentei, e o sofrimento dela pela morte do Gambit faz o papel do sofrimento do Colossus pela morte da Illyana. Quando Charles fala que o Gambit deveria ter sido enterrado na mansão, também é uma referência ao velório da Magia, que aconteceu bem ali nessa mesma HQ. Aliás, não é a primeira vez que a Vampira fez o papel do Colossus nas HQs. Isso também aconteceu na saga da Fênix Negra, quando ela lutou contra o Gladiador na Lua no desenho, e o Colossus fez isso nos quadrinhos. Como a formação dos X-Men no desenho era diferente das HQs, isso era algo totalmente comum. Por exemplo, o Gambit fez no desenho o papel do Noturno nas HQs da saga da Fênix Negra, de colocar o equipamento na cabeça da Jean. E depois, na batalha contra a Guarda Imperial Shi'ar, o Wolverine também recriou cenas do Noturno. Voltando pro episódio, o Magneto chega interrompendo a discussão dos dois, exatamente como fez em Fabulosos X-Men 304 durante o velório da Magia. É nessa HQ que revelam que ele tinha sobrevivido à destruição do asteroide M em X-Men Volume 2, número 3. É aqui que ele volta. Inclusive tem uma fala do Magneto nessa cena que é retirada diretamente das páginas de Fabulosos X-Men 304 também, quando ele fala que tentou do jeito do Charles e pergunta se Xavier teria coragem de tentar do jeito dele agora. Asked me to walk your path. Are you prepared to walk mine? E a Vampira decide ir junto com o Magneto exatamente como o Colossus faz nessa HQ. Noturno, irmão da Vampira, se desespera com ela indo com o Magneto, igual acontece com a Kitty Pryde quando o Colossus vai com ele nas HQs. Lembrando que Kitty e Colossus são um casal. E quando a Vampira vai embora com o Magneto, ela deixa a jaqueta do Gambit pendurada no ombro do Xavier, como se estivesse tentando apagar os traumas da própria memória. A simbologia aqui é brutal. Ela tá deixando o Gambit pra trás pra ir com o Magneto, porque sabe que não pode ficar com os dois ao mesmo tempo. Ela também fala nessa cena isso daqui. Morph was barely on the team 30 minutes before we tossed them to the wolves. Isso é uma referência ao fato de que o Morpho foi deixado pra trás no segundo episódio do desenho clássico, quando foi atacado por sentinelas e aparentemente tinha morrido. Como os episódios tinham uns 20 minutos na época e ele foi abandonado no meio do segundo episódio, é isso mesmo, uns 20 minutos que ele ficou na equipe. Claro, ele já fazia parte da equipe antes do ponto de vista da história. A fala só faz referência aos episódios do desenho mesmo. Ela também menciona que ninguém sabe onde está o Bishop e, claro, fala sobre as constantes mortes e ressurreições de Jean como Fênix. Eu ainda acho que a Fênix deve aparecer no final, porque o desenho segue fazendo questão de lembrar a gente dessa saga em todos os episódios. O Magneto também menciona nessa cena uma conversa que teve com Xavier em um bar. É a mesma conversa que ele se referiu no episódio 5, quando estava em reunião com o Conselho de Mutantes de Genosha. Ele também menciona a morte do Lich em Genosha e a promessa que tinha feito pra ele. Isso aqui me pegou de jeito. Eu nunca imaginei que uma série fosse fazer eu me importar tanto com um personagem que mal aparece. É uma construção brilhante dessa história do Lich em poucas cenas curtas. E um comentário rápido, o Mancha Solar ir com o Magneto também faz total sentido. Ele nem conhecia o Xavier. Durante todo o período que ele esteve próximo aos X-Men, o Magneto era a figura de liderança e o Roberto não chegou a fazer parte da equipe, nem quis fazer parte em nenhum momento. Agora que ele ia entrar, muito porque não tinha escolha, o Magneto deu outra opção. Sem contar que ele foi traído pela própria mãe por ser um mutante, só isso já era motivo suficiente. Os X-Men então montam uma base temporária na Ilha Muir, onde Moira MacTaggert trabalhava no desenho clássico. Agora, com a morte dela e do Banshee no episódio 5, a ilha estava desabitada. Os X-Men já estabeleceram base na Ilha Muir algumas vezes nas HQs. Tem dois detalhes legais para lembrar sobre a história dessa ilha no desenho clássico. Primeiro é que foi lá que a Jean foi tratada por Xavier e Moira para tentar conter os poderes da Fênix no começo da saga da Fênix Negra. O outro detalhe
detalhe legal é que foi nessa ilha que rolou a primeira aparição do Apocalipse no desenho clássico, quando ele e a Mística estavam se passando pelo Dr. Adler para transformar mutantes em Cavaleiros do Apocalipse na primeira temporada. E é legal lembrar que o Dr. Adler também estava na foto da parede do Forge, junto com ele com o Bastion. Essa ilha fictícia da Marvel fica na Escócia, e na transição a gente ouve música escocesa em gaita de fole, igual acontecia quando essa ilha aparecia no desenho clássico também. Nessa cena, vemos o Pássaro Negro novo com a mesma tecnologia dos Shi'ar que permitiu que o avião fosse até o espaço no arco do Santuário da quarta temporada. Também aparece o outro avião usado pelo time dourado para ir até a ilha de Bastion, que é muito semelhante ao avião que apareceu no último episódio do desenho clássico e foi destruído por Magneto. Entre os veículos que aparecem nesse hangar está a moto mutante do Wolverine de um brinquedo dos anos 1990. Tem um carro ao fundo que parece muito o Rolls Royce azul do Professor Xavier, que aparece na primeira HQ dos X-Men em 1963. O carro vermelho conversível parece o carro da Vampira, que apareceu no desenho no episódio do Juggernaut da primeira temporada. E quase fora da imagem, bem escondidinho para ficar difícil de ver, tem uma moto vermelha com umas chamas amarelas. Essa é a moto que o Wolverine pilotava em X-Men Evolution. Também aparece a cadeira flutuante amarela do Professor Xavier. Talvez tenha sido consertada ou seja um outro modelo, mas é a mesma que ele aparece usando no final do episódio. Ela também aparece ao lado de uma outra cadeira flutuante azul e bem maior. Eu não consegui encontrar um modelo azul dessa cadeira em lugar nenhum, mas talvez as duas lado a lado representem os times azul e dourado dos X-Men. Aí aparecem os uniformes clássicos dos X-Men. O uniforme da Tempestade, da primeira aparição dela, também aparece nesse expositor aqui, ao lado do uniforme do Ciclope e da Garota Marvel. Esses dois foram as segundas versões dos uniformes de Scott Jean, que eles adotaram em X-Men número 39 em 1967. É legal lembrar que esse traje específico da Jean já tinha aparecido nessa temporada 2 vezes e ela chegou a usar na saga da Fênix Negra no desenho clássico quando se sacrificou na Lua para salvar os X-Men. Algo bem parecido com o que acontece no final desse episódio. E também tem o segundo uniforme do Wolverine, o marrom e amarelo, que é muito clássico. Esse uniforme foi criado por John Byrne e apareceu pela primeira vez em Fabulosos X-Men número 139 em 1980. E o Wolverine usou por anos em sagas como Dias de um Futuro Esquecido, Inferno, A Queda dos Mutantes, Massacre de Mutantes e tantas outras. Claro, também aparecem os uniformes do Xavier, que ele usou no desenho clássico quando estava na Terra Selvagem e que vem das primeiras HQs dos X-Men nos anos 1990, e o da Vampira, que ela estava usando nesse episódio quando foi com o Magneto. Além disso, o Morpho usa um uniforme com ombreiras, que é o visual do personagem nas HQs dos Exilados, quando ele foi adicionado ao cânone das HQs da Terra 616 depois de ter aparecido com esse visual de X-Men 97 na Era de Apocalipse. Esses uniformes também são uma homenagem a Pride of the X-Men, um piloto de uma animação dos X-Men de 1989 que acabou não ganhando continuação. É um episódio que até o Boldemaio falou pra galera assistir. Aí o Scott joga um traje pro Cable e rola essa interação aqui entre os dois. Am I going to war or a circus? What'd you expect? Black leather? Isso claramente é uma piada com aquelas jaquetas de couro pretas usadas pelos X-Men nos filmes da Fox, além de ser uma inversão de uma cena infame do Ciclope e do Wolverine no primeiro filme dos X-Men lá no ano 2000, quando o Ciclope tirou sarro dos uniformes das HQs. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Nós, fãs das HQs das antigas, nos sentimos vingados. Valeu, Boldemaio. E o Cable, no desenho, sempre usou o traje original dele das HQs, criado por Rob Liefeld. Mas esse novo é a segunda versão das HQs que ele chegou a usar até no arco de Operação Tolerância Zero. Enquanto isso, Xavier tem uma conversa telepática com o Presidente Kelly. Essa conversa dos dois recria um diálogo do Presidente com Nick Fury na saga do Asteroide M, quando o Presidente estava totalmente decidido a atacar Magneto diretamente, e Fury tenta convencer ele de dar uma chance para os X-Men tentarem resolver a situação antes disso. Os protocolos Magneto que o Presidente menciona nessa cena também vêm das HQs dessa saga do Asteroide M, em X-Men Volume 2, número 1. Enquanto Xavier conversa com o Presidente, os X-Men aparecem se preparando para a batalha. Noturno reza por ser o personagem mais religioso da equipe, e Jubileu, totalmente pistola, queima o cartão que o Mancha Solar tinha dado para ela no primeiro episódio de X-Men 97. É legal reparar que o telefone
telefone do Roberto é 009-071-982, o que é uma referência ao dia 7 de setembro de 1982, dia de lançamento de Marvel Graphic Novel número 4, a primeira aparição do Mancha Solar nos quadrinhos. Lembrando que os americanos colocam o mês antes do dia nas datas, 9/7 é 7 de setembro. E 7 de setembro de 1982 também é, por acaso, o dia que nasceu o Paul DeMaio, showrunner da série. Coincidência maluca. O endereço do Roberto da Costa é a Avenida Claremont número 1, uma referência, claro, a Chris Claremont, criador do personagem e roteirista responsável pela maioria dos maiores arcos dos X-Men de todos os tempos. Mas o legal dessa cena toda é que a fala do Xavier e os personagens trocando os trajes estão totalmente alinhados com a fala da Val no episódio passado. É como um déjà vu, um loop temporal, eles sempre acabam voltando pro mesmo lugar. Isso também casa com uma fala da Tempestade que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas os X-Men estão retomando os uniformes clássicos, o Magneto voltou a ser vilão, o Xavier tá de volta na Terra, tudo tá voltando a ser como era. Até as Sentinelas tiveram que voltar pro visual original, porque as Sentinelas Prime foram desativadas. É realmente como se fosse um time loop, e eu acho que esse conceito de loops temporais vai ser importante no último episódio. A ilha do Covil do Bastion é Galápagos, o que é bem curioso. Galápagos é um arquipélago pertinho do Equador, e foi exatamente nessas ilhas que Charles Darwin estudou a fauna para desenvolver o livro A Origem das Espécies. Vale lembrar que no passado o Senhor Sinistro era obcecado com o trabalho de Charles Darwin sobre evolução e chegou a tentar trabalhar junto com ele em 1859, como é mostrado no penúltimo episódio do desenho clássico. Então talvez o próprio Sinistro tenha escolhido essa localização. Além disso, nos quadrinhos, foi na floresta amazônica, na parte do Equador, que o Bolivar Trask escondeu o último molde mestre na saga E de Extinção, adaptada no episódio 5. A frase da Tempestade que eu comentei há pouco é dita pra Jean na hora que eles estão chegando na ilha. All this change, it's all the same. Essa frase também fala de ciclos, de loops, e ela é retirada diretamente de uma conversa da Jean com o Professor Xavier no arco do Asteroide M das HQs. É legal reparar que quando estão chegando, Forge e Jean pilotam, todos os outros estão meio preparados para impacto, meio apreensivos, menos a Tempestade. Ela tá tranquilona no meio de todos, zero preocupação. E nessa conversa dessa cena da Tempestade com a Jean, a Aurora também chama ela de Fênix, mais uma vez lembrando a gente que essa entidade existe e está conectada com Jean Grey. A Fênix apareceu em quase todas as aberturas do desenho e foi mencionada constantemente. Nessa altura eu acho que seria até meio incoerente se a entidade não aparecer no último episódio. O Bastion percebe que os X-Men estão chegando na ilha e ativa as sentinelas antigas, gigantes, já que as sentinelas Prime estavam todas congeladas. De volta às origens mesmo. Como disse o próprio Paul DeMaio no Twitter, essa é uma representação visual de como a história tende a continuar se repetindo. Os X-Men chegam em uma cidade abandonada onde tem um restaurante, diner em inglês, com algumas letras faltando e formando a palavra die, que significa morra. É igual as letras faltando no galpão do primeiro episódio que formavam um hate party. Eu adoro esses jogos de palavras da série. E claro, depois aparece um letreiro no topo desse restaurante com o nome DeMaio's Diner, uma referência, claro, ao próprio Paul DeMaio. O Morpho se transforma no Hulk e ainda solta um Morpho Esmaga. Genial! Lembrando que o Hulk tinha aparecido no desenho clássico como um robô lutando contra o Juggernaut na Sala de Perigo, no primeiro episódio da quarta temporada. Hulk também tinha sido mencionado pelo General Ross no episódio 6 de X-Men 97. Nessa cena também tem uma parada interessante bem rápida, que o Cable aparece em pé no peito de uma sentinela, atirando na cara do robô enquanto o Morpho tá na forma do Hulk. Aí o Sinistro aparece pra atacar a Jean. É legal reparar como ele literalmente se movimenta pelas sombras nessa cena. Sinistro joga um carro na direção dela e usa a sombra para se esconder embaixo enquanto o carro está no ar. Ele até chega a usar uma sombra da Jean para se formar atrás dela na sequência. E claro, o Sinistro fala isso aqui. Only I know where you end and Madeline begins. If you ask nicely, I can tell you when I switched you. Ele fala para provocar ela, óbvio, e de uma certa maneira até nós, os espectadores do programa, que também não sabemos quando ela foi trocada. Por ele ter mencionado isso aqui, lembrando a gente que esse mistério ainda está no ar, pode ser que essa resposta seja revelada no último episódio. Eu ainda acho que o que faz mais sentido é que as duas foram trocadas no episódio 3 de X-Men 97, e quem vai voltar como Fênix no último episódio é a Madeline, que morreu em Genosha e era a verdadeira
desde o começo, pelo menos na minha interpretação de tudo o que aconteceu. Mas claro, tudo pode acontecer, inclusive nada. Também temos que considerar a hipótese de que nunca vamos ter essa resposta. Jean revida arrancando o teto para tirar a vantagem que o Sinistro tem se movimentando pelas sombras. Em seguida ela arremessa bolas de boliche e de sinuca nele e até uma jukebox. As bolas de sinuca que ela arremessa em ordem são a bola 5, a 14 e a 2. Eu não encontrei um significado, mas eu quis comentar quais eram. Em maio de 2014, 5 de 14, foi lançada a primeira edição de Magneto Volume 3, mas eu não sei se é isso. Aí o time azul chega no asteroide M. Vampiro e Mancha Solar vão atacar eles no Pássaro Negro, mas o Noturno já tinha teletransportado todos para a Sala do Trono do Magneto, que por sinal é feito de restos de sentinelas destruídas, o que eu achei sensacional. O Wolverine estava com sangue nos olhos e avança primeiro, mas é derrubado pela Vampira. Scott e Noturno também tentam atacar e vão desviando dos ataques do Magneto. Enquanto isso, rola uma treta da Jubileu com Mancha Solar, que parece ser uma homenagem à briga da Cristal com o Pyro no asteroide M em Pride of the X-Men, Luz contra Fogo. Xavier tenta dar uma lição de moral no Magneto, dizendo que era o mundo que estava moldando ele. Mais uma menção às discussões dos dois na saga do asteroide M em X-Men Volume 2, número 3. Magneto manda o Charles calar a boca e usa um metal para tapar a boca dele, igual fez com Moira também no asteroide M nessa saga. Aí o Xavier tem que usar telepatia para falar com os X-Men. Ele manda o Ciclope tirar o capacete do Magneto para Charles conseguir invadir a mente do Magnus. Vale lembrar que o capacete não bloqueava o Xavier no desenho clássico nem nas HQs. Isso foi um retcon que fizeram agora. O capacete era só para proteção física antes, e esse conceito foi criado para os filmes da Fox e depois adaptado para outras mídias. Eu expliquei isso melhor nas análises dos 2 primeiros episódios. Ao mesmo tempo, o Morpho espertamente tenta se passar pelo Senhor Sinistro para colocar o dispositivo no Bastion, mas o vilão percebe na hora. Fera também tenta salvar a situação, mas acaba falhando. E do lado de fora, o jato pilotado por Forge é derrubado, o que faz a Tempestade se distrair e também ser atingida. E para deixar o que já estava tenso ainda pior, o Cable aparece sendo controlado por Sinistro e atacando a Jean. Ele também aparece com o cristal vermelho na testa, igual a mãe dele no episódio 3. Jean faz uma conexão telepática com o Scott e ele vê o ataque de maneira muito semelhante a que ele viu o sacrifício da Fênix na saga da Fênix Negra, em uma cena que aparece na abertura desse episódio, inclusive. Ela fala "eu te amo" para o Scott, exatamente como fez na saga da Fênix Negra, nessa mesma cena que eu acabei de mencionar. I love you, Scott. I love you. E ela fala isso enquanto aparece refletida no visor do Scott. Em seguida, a barreira de força que ela estava fazendo para segurar o ataque do Cable parece se desfazer, refletida nos olhos dele e ser engolida pela cor vermelha do visor, como se ela realmente tivesse morrido. E galera, por ser a Jean, eu realmente acho que ela morreu e vai voltar como a Fênix no último episódio. Uma das duas vai, pelo menos. Esse é o breve momento que as duas estão mortas e a verdadeira, seja lá qual for, deve voltar como Fênix. De volta ao asteroide M, Wolverine consegue arrancar o capacete do Magneto e o Charles começa a invadir a mente dele com o objeto de fazer o Magneto restaurar a energia no mundo. E o Magneto claramente estava sofrendo muito nesse momento. O que o Xavier estava fazendo não era leve. Mas o Scott impede Charles de continuar porque os X-Men precisavam de mais tempo. Se o Xavier resolvesse a situação naquele momento, as Sentinelas Prime seriam reativadas e o Bastion teria controle sobre elas de novo. O mundo inteiro estaria numa situação praticamente irreversível. Magneto então coloca o próprio capacete no Charles. Tudo isso é uma referência ao massacre. Quando o Xavier apagou as memórias do Magneto, e em X-Men Volume 2, número 25, os desejos de vingança e de sangue do Magneto ficaram presos na mente do Professor X, o que gerou uma entidade poderosa que atacou os X-Men e o mundo todo. Mas o capacete do Magneto nessa cena do desenho também deve estar bloqueando os poderes telepáticos do Xavier. Isso sem contar que o Magneto tá espremendo o capacete para matar o Charles, algo que ele já fez para matar adversários nas HQs em outras ocasiões. Aí o Wolverine enfia as garras na costela do Magneto para salvar o Charles. Depois dá até para ver as marcas das garras na costela dele. Essa parada dos X-Men tirarem o capacete do Magneto e o Wolverine rasgar ele acontece 2 vezes nas HQs. Primeiro na saga do asteroide M, a Psylocke tira o capacete do Magneto e o Wolverine rasga a barriga dele. Depois em X-Men Volume 2, número 25, em Atrações Fatais, o Mercúrio tira o capacete do Magneto e o Wolverine rasga a barriga dele. E nas 2 ocasiões o Magneto fica gravemente ferido, mas sobrevive e continua batalhando. O Wolverine fala nessa cena que os bravos são os primeiros a morrer, o que é uma frase do próprio Magneto no episódio A Decisão Final, o último da primeira temporada. The brave always die first. The brave are always the first to die.
Logan também diz que viveu várias guerras, algo que foi mostrado em X-Men Origins Wolverine, em Wolverine Imortal e até no próprio desenho clássico dos anos 90. Aqui a fala do Logan meio que mostra que ele entende o lado do Magneto, mas mesmo assim ele tem que fazer o trabalho sujo e parar mais uma guerra antes que ela comece. Para revidar, o Magneto começa fazendo o Wolverine retrair as garras. Isso é exatamente o que ele faz para demonstrar que estava mais forte do que nunca em Fabulosos X-Men número 304, também na saga chamada Atrações Fatais. Aí o Magneto faz exatamente a mesma coisa que fez em X-Men volume 2 número 25, logo depois do Wolverine rasgar a barriga dele. Ele retira todo o adamantium do corpo do Logan. A cena é absurdamente fiel à das páginas das HQs, cada detalhe é muito parecido. O Wolverine nessa ocasião não morre, mas volta a ter as garras de osso igual foi mostrado no passado dele também em X-Men Origins Wolverine, por exemplo. E o Wolverine volta a ser meio feroz e animal nessa época. Isso porque o fator de cura dele estava constantemente lutando contra o adamantium que ele tinha no corpo. Sem o esforço constante dos poderes para conter o veneno que era o adamantium no corpo dele, ele acabou ficando meio fora de controle. E o Wolverine recupera o adamantium anos depois nas HQs graças ao Apocalipse. Eu sei, eu menciono o Apocalipse demais nos meus vídeos, mas é importante comentar que apesar dessa história das atrações fatais ter resultado na saga do massacre, isso não aconteceu imediatamente. Foi o Magneto retirando o adamantium do Wolverine e o Xavier apagando a mente do Magneto que resultou na criação do massacre, sim. Mas teve uma coisa que aconteceu antes do massacre surgir entre essas duas sagas. E aqui eu vou falar minha teoria final, a previsão pro último episódio e a segunda temporada. Já deixando claro também que é muito improvável, mas é uma teoria que tem muita base e foi muito estudada e pensada ao longo dessa temporada inteira. Contextualizando então pelas HQs, logo depois das atrações fatais, Lydion, o filho do Professor Xavier, viajou no tempo e tentou matar Magneto no passado, mas acabou matando Charles Xavier acidentalmente, porque o Xavier se sacrificou para salvar o Magneto, e isso fez toda a realidade ser alterada, gerando um novo mundo que era exatamente a Era de Apocalipse. Isso é exatamente igual também ao arco O Valor de um Homem, da 4ª temporada, que serviu como inspiração para a criação da própria Era de Apocalipse das HQs, como já comentei em vários vídeos. Essa saga da HQ surgiu com base nesse arco do desenho. E a saga do massacre só acabou acontecendo de fato quando a realidade da Era de Apocalipse foi revertida ao normal pelo Bishop, salvando a vida de Xavier no passado. Na Era de Apocalipse, o Magneto era o líder dos X-Men e tinha um romance com a Vampira, assim como Wolverine tinha um romance com a Jean. Além disso, Mancha Solar, Jubileu e Guido faziam parte da mesma equipe nessa realidade, os Externals, liderados por Gambit, que aliás morreu nessa realidade se sacrificando em uma explosão para salvar a Vampira e outros mutantes do ataque de robôs celestiais enviados por Apocalipse. Nessa realidade também, o Noturno era responsável por levar mutantes para Avalon, um refúgio onde os mutantes se escondiam do Apocalipse e também de humanos intolerantes. Os refugiados iam de navio, que era pilotado pela Calisto, líder dos Morlocks. E o Juggernaut era um monge bolado que cuidava da entrada desse refúgio dos mutantes. Lembra dessa fala do Gambit em Genosha no 5º episódio? Parecia ser uma menção ao Juggernaut da Era de Apocalipse. E Avalon, o refúgio dos mutantes, também foi atacado e destruído exatamente igual Genosha na série. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais, né? Sem contar que o Apocalipse apareceu na capa do Motendo, foi mencionado pelo Wolverine e apareceu em várias aberturas de X-Men 97. Eu não acho que tiveram tantas menções e referências à Era de Apocalipse na primeira temporada à toa. Eu acho que realmente estavam preparando o terreno. E o Bishop também segue sendo mencionado na série. Não estão deixando a gente esquecer dele. É bem capaz ele aparecer de novo no final. No episódio passado descobrimos que ele foi separado do Cable no fluxo do tempo. E nesse episódio a Vampira também fala que ninguém sabe onde o Bishop tá. A Vampira fala nessa mesma cena que escolheu em Genosha liderar os mutantes para uma nova era. In Genosha, I made a choice to lead our kind to a new age. Escolha interessante de palavras. Igual a Tempestade falando sobre outro mundo nesse episódio, no qual o Bastion poderia ser um membro original dos X-Men. In another world,
Bastion would be in this portrait. Então bora lá. No desenho clássico, depois da saga O Valor de um Homem, que virou a história de origem do Bastion em X-Men 97 e foi base da Era de Apocalipse, quando o Bishop estava voltando pro tempo dele, o Apocalipse não deixou o Bishop chegar em casa. O vilão interferiu na viagem e puxou o Bishop para fora do fluxo do tempo. O Boldemire sugeriu um episódio de Star Trek como lição de casa pro último episódio. E é um episódio sobre loops temporais, algo que eu citei bastante nesse vídeo também. Imagina comigo, o Bishop tá de novo nesse momento perdido no tempo. O Cable tentou resolver o massacre de Genosha de todas as maneiras possíveis, voltando no tempo várias vezes, mas não conseguiu e até desistiu. Para resolver o problema, talvez a única solução seja evitar a própria criação do Bastion. Então o Bishop teria que voltar para a saga de O Valor de um Homem e impedir ele próprio, Tempestade e Wolverine de salvarem a vida de Charles Xavier para evitar que o Bastion acabe nascendo. Ou Xavier morre ou o Bastion nasce. E com o Bishop, de certa forma, causando a morte do Xavier de novo, isso ia resultar na Era de Apocalipse, que já tá com todo o terreno preparado pela primeira temporada. Então a segunda temporada seria basicamente dividida em duas partes. A primeira seria a Era de Apocalipse, depois os X-Men iam dar um jeito de alterar a realidade de novo, e aí aconteceria a saga do massacre na metade final, na mesma ordem que acontecem Atrações Fatais, Era de Apocalipse e Massacre nas HQs. E esse é o loop temporal. Xavier sobrevive, realidade segue com Bastion destruindo Genosha, Magneto desligando o mundo inteiro e massacre. Xavier morre e Era de Apocalipse acontece. Tudo preso em um momento específico, o arco O Valor de um Homem, a morte do Xavier ou o nascimento do Bastion. E seria muito poético imaginar que, além de tudo, isso seria uma espécie de loop das HQs e do desenho também. A ideia de O Valor de um Homem, a morte do Xavier resultando em um mundo alternativo onde o Magneto fundou os X-Men, serviu de base para criarem a Era de Apocalipse das HQs, e agora o desenho usaria a mesma história para finalmente adaptar a Era de Apocalipse. No meu vídeo sobre o episódio 5, eu comentei que o Apocalipse roubou o dispositivo de viagem no tempo do Cable na quarta temporada, exatamente no mesmo episódio que aparece na abertura de X-Men 97 do Cable contra o Apocalipse e no episódio que ele tirou o Bishop do fluxo do tempo. Aliás, foi exatamente assim, roubando esse dispositivo, que ele fez o Bishop sair do curso e ir parar no eixo do tempo, um espaço fora do tempo e de todas as realidades. Talvez o Apocalipse tenha voltado para o eixo do tempo, exatamente onde ele estava quando planejou o último ataque dele no desenho clássico no fim da quarta temporada. Pode ser que ele esteja fora desse fluxo do tempo manipulando tudo. Talvez Genosha não seja exatamente um ponto absoluto no tempo, como o Fera disse no episódio passado. O Apocalipse poderia estar hackeando a tecnologia do Cable para impedir ele de resolver o problema. Também pode ter sido ele quem fez o Bishop sair do rumo mais uma vez. Tudo isso para garantir que o Bishop ia impedir Charles Xavier de ser salvo, criando a realidade na qual ele vai estar no controle de novo. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais. Tá, acho que dessa vez eu fui longe demais. É muito mais provável que tudo termine só com o massacre surgindo mesmo, preparando para a segunda temporada sem a Era de Apocalipse no meio. Eu posso ter exagerado, mas eu não me arrependo, eu gostei demais dessa teoria final e tô orgulhoso. Se você quiser ver mais análises completas de todos os episódios de X-Men 97 iguais a essa, é só clicar nessa playlist aqui do lado e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!